A lição 3, o Decálogo. Nossa, que nome estranho. Decálogo nada mais é do que os 10 mandamentos. É a síntese da lei mosaica, dada por Deus nas tábuas de pedra, quando Moisés sobe no Monte Sinai. Então a gente chama de... O nome técnico, na verdade, dos 10 mandamentos é Decálogo. É o nome técnico que a gente dá para os 10 mandamentos, né? O que é o Decálogo? O que são os 10 mandamentos? São princípios gerais que regem toda a lei mosaica, que rege toda a lei judaica até hoje. Então, vamos supor, aqui no Brasil nós temos leis. Não tem várias leis? Mas existe a Constituição. Todas as leis, elas não podem ferir a Constituição. Elas saíram da Constituição. Porque ela vai trabalhar de detalhes. A mesma coisa é a lei mosaica. A lei mosaica, a lei de Moisés, tem mais de 400 leis. Mas os 10 mandamentos é como se fosse a Constituição das leis. É uma síntese, é um resumo. Então todas as demais leis que a gente vai ver na lei de Moisés derivam dos 10 mandamentos, né? Então a gente vai estudar nessa lição quais são os princípios gerais e a natureza distinta dos 10 mandamentos especificamente. Depois nós vamos ver os princípios gerais das leis de Moisés. Então a natureza distinta dos 10 mandamentos. Primeiro, os cristãos de hoje não estão obrigados a celebrar os ritos cerimoniais da lei. Primeira coisa, nós hoje não somos obrigados a cumprir as cerimônias religiosas que a lei ordena. Isso já foi passado, isso faz parte da antiga aliança. Não é à toa que o nome da revistinha é a antiga aliança. Ou seja, não é a nova, é a antiga. Né? Olha só o que diz em Hebreus 8, 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Se vem algo novo, então o que é antigo? Imagina um programa de computador, você vai atualizar. Você vai querer ficar com a versão antiga? Não, você vai atualizar. Porque tem coisas melhores, tem coisas mais facilitadas, né? Primeiro, não há motivo para distinguir os 10 mandamentos do restante da lei. Ela faz parte da lei. Elas são somente as primeiras, que dá o norte e a direção geral. Né? Como se relacionar com Yahvé? Então, os 10 mandamentos, o Decálogo, se divide em duas partes principais. Duas grandes perguntas. A primeira, como a gente se relaciona com Deus? Então a gente vai ter aqui os 4 primeiros mandamentos. Êxodo 20, a partir do verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a primeira coisa, o primeiro princípio dos 10 mandamentos é: Deus exige de nós santidade exclusiva. Ele é o único Deus. Só Ele pode ser adorado. Não tem boca. Isso para Deus é inegociável. Inegociável. Tem até um livro que eu recomendo muito a leitura dele, é Quando Deus é o Primeiro. Nós estudamos Mais de Deus. O primeiro livro que nós estudamos Mais de Deus é fantástico. Porque Deus não negocia. Deus nunca vai ficar em segundo lugar na nossa vida. Se você colocar Deus em segundo lugar, Ele vai fazer com que Ele volte ao primeiro lugar. Seja por bem, seja por mal. Depende de você. Mas se Ele vai ser o primeiro, Ele vai ser. Deus não troca o lugar dele. Ele quer exclusividade do nosso coração. Ele não divide
Segunda coisa sobre a nossa relação com Deus. Zelar pelo nome do Senhor. A Bíblia diz que nós carregamos o nome de Deus. Nós carregamos o nome de Deus. Vocês lembram aquele versículo que a gente usa muito de Crônicas, se não me engano? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus nossos caminhos. Duas coisas aqui. Primeiro é que nós carregamos o nome de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo Deus. O nome de Deus está estampado. Então nós temos que honrar o nome de Deus. Né? E o versículo de Crônicas é muito interessante porque... será que a pessoa crente ela tem que se converter, se arrepender ainda? Tem. O versículo é claro. Se o meu povo que se chama pelo meu... Quem é que carrega o nome de Deus? As pessoas que estão com Deus. Tu já é um crente. Quem é que carrega hoje o nome de Deus? A igreja. Então, se o crente se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ou seja, o chamado de arrependimento, o chamado para conversão, o chamado para se humilhar, para orar, é para o crente. Não é para quem não é crente. É para aqueles que são chamados segundo o nome do Senhor. Então, os mandamentos que tratam disso é o terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Os judeus interpretam isso até hoje de maneira muito literal. Eles não falam o nome de Deus. E o nome de Deus não é Deus. Não é esse o nome de Deus. São 4 letras que no nosso idioma são impronunciáveis, não tem como pronunciar, porque é bem complexo. Até para o judeu é complexo falar o nome de Deus. É um nome bem... A tradução mais próxima que a gente vai ter é Yahvé. Yahvé, Javé, que depois vai se tornar Jeová. São os nomes que mais... A pronúncia que mais chega perto. Mas assim, são 4 letras que estão... Não tem como pronunciar direito. Então não é o falar o nome do Senhor que é o X da questão. Aqui fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui não fala, não falar o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome do Senhor teu Deus? É usar o nome de Deus. Isso aqui a gente fala sobre testemunho. A pessoa é crente, mas não paga dívida. A pessoa é crente, mas rouba. A pessoa é crente, mas adultera. A pessoa é crente, mas dá mau testemunho. Você acha que isso não é tomar o nome do Senhor, o nome de Deus em vão? É tomar o nome de Deus em vão. É você colocar o nome de Deus no lixo. Essa é a questão do mandamento. A nossa relação com Deus não é só sermos exclusivos dele, mas é honrar a pessoa de Deus, o nome de Deus aonde nós estamos. Essa é a questão. E o 4º mandamento que fala da nossa relação com Deus é aguardar o sábado. A guarda do sábado foi instituída como um tempo de qualidade dedicado a Yahvé. O sábado, o sentido do sábado é, olha, vocês precisam aprender a confiar em mim e ter um tempo de qualidade comigo. Não é que o dia de sábado em si tem que ser guardado. Mas nós, como homens e mulheres que se chamam pelo nome do Senhor, temos que ter um tempo de qualidade exclusiva com Deus. Não é só vir aos cultos. Não é só vir na programação da igreja. Mas se parar, olha, esse momento é de Deus. Amém? Então os primeiros 4 mandamentos falam sobre como nós nos relacionamos com Deus. Os outros 6 mandamentos falam sobre como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, com as pessoas. Então, os 10 mandamentos é dividido em 2 partes. Relação com Deus, relação ao nosso semelhante, com as pessoas.
são os princípios claros sobre relacionamentos sociais. Quais são esses mandamentos? Êxodo 20, 12. Inclusive, hoje em dia não se tem mais, né? Acho que podia até voltar isso nas igrejas, né? Não tem mais gincana, né? Na minha época de adolescente tinha muita gincana. Aí tinha desembanhar a espada. Não sei qual é o nome que vocês davam. A Hélia vai lembrar. Era bom, né, Hélia? Eu gostava. Você ficava com a Bíblia assim, falava o versículo, primeiro que achava ganhava ponto. Tinha que achar o versículo e... Esse era uma das... Outra era quem sabia mais versículo decorado. Aí eu era meio Jacó. Eu decorava os versículos menores da Bíblia. Êxodo 20, 13. Não matarás. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Êxodo 20, 15. Não furtarás. Então, se você decorar os 10 mandamentos, já são aí vários versículos decorados, né? Então, eu pegava só os mais simples. João 11, 35. Jesus chorou. Eu lembro de uma gincana que a gente fez lá em Cáceres, na igreja. Aí o nosso dirigente chamou lá e eu fui o primeiro, né? Aí você tinha que falar a primeira referência. João 11, 35. Aí o cara lá, demorou pra achar, achou. Quando ele achou, ele leu. Começou a rir, ele fala assim, Jesus chorou. Tá bom. Então fica uma dica aí, né? Quando você for participar, decora versículo curto. Mais fácil para decorar. Amém? Ó, lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua... Ah, não sei, é outro. Perdão. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás da casa do teu próximo, não cobiçarás da mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Eu acho interessantíssimo que quando você vai ver Jesus no Novo Testamento, e ele é interrogado sobre o adultério, ele fala assim, olha, só de você olhar e cobiçar, você já é réu de adultério. Acontece que nos 10 mandamentos, tem o mandamento de não adulterar, de não trair. Mas tem o mandamento de não cobiçar também. Só que parece no povo de Israel, eles parecem que esqueceram disso. Eles pegaram riscado. Isso aqui não tem não. Riscado da Bíblia. Porque na época de Jesus, cobiçar eles cobiçavam, mas para eles estava tranquilo. Então Jesus relembra, olha, vocês estão aí querendo apedrejar porque a mulher adulterou, mas vocês cobiçam. E é pecado do mesmo jeito. Vocês não estão lembrando da lei que Moisés escreveu? É a mesma coisa, não tem diferença para Deus. Porque se você falha em nenhuma lei, você falhou em todas elas. Então, dentro dessas relações, desses 6 mandamentos, nós temos primeiro o direito de honra dos pais. Isso é importantíssimo, porque olha, a gente vai ler aqui a lei que era de Israel. Podia valer hoje. E exterminar metade do mundo. Desrespeitar pai na época tinha que ser punido com rigor. E quando eu falo punido com rigor, não era levar uma palmada. Não é pôr de castigo, vai ficar 1 hora sem celular. Tinha que levar para a praça e ser apedrejado até morrer. Se o filho desrespeitasse o pai, tinha que levar para a praça e ser morto. Essa era a punição da lei. Olha só o que diz aqui. Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e eles dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e assim eliminarás o mal do meio de ti.
todo o povo de Israel ouvirá e temerá. Aí hoje a gente ouve na sociedade, não pode dar palmada. Não pode educar. Tem que educar, não pode ser violento. E aqui no texto diz que os pais tentaram corrigir. Mesmo assim a pessoa insistiu em ser rebelde. E aqui fala beberrão. Então assim, que aqui não é um filho de 10 anos. Isso aqui já é um filho velho, 30 anos, 20 anos, 40 anos. Que continua sendo rebelde ao pai. O direito à vida foi afirmado como um bem a ser preservado. Né? Uma das grandes bases do judaísmo é o direito à vida. Direito à vida é fundamental. A fidelidade conjugal é princípio claro na lei e nos profetas. Gente, adultério para Deus é algo sério. É seríssimo. Porque é quebra de aliança. É quebra de aliança. A ideia de Deus é o seguinte. Se o marido trai a mulher, que está ali com ele todo dia do lado, não vai trair eu? Ele não vê? Sim ou não? Se você tem a capacidade de trair quem dorme do seu lado, como é que Deus vai confiar numa pessoa dessa? Não confia. Não gera confiança. Né? Outra, deveriam falar sempre a verdade. É interessante que essa moralidade da lei, do adultério, ela é antes da lei. Vocês lembram da história de Abraão e de Isaac? Que eles foram para uma terra estrangeira, falou que a esposa era irmão, e aí o rei e o faraó queriam ficar com a mulher, e Deus falou e eles temeram. Para você ter uma ideia, naquela época, por mais que o povo era bem dado, tinha, sexualmente falando, era bem aberto, não se preocupava muito com isso, mas com pessoas casadas, a traição para eles era muito importante, porque é questão de confiança. Tanto é que quando eles descobrem que é casado, nossa, como que você ia fazer a gente cometer esse pecado? Isso era um povo ímpio. Estava falando com Abraão e com Isaac. Como que vocês vão fazer a gente cometer esse pecado? Então, adultério, até fora de Israel, era algo mal visto. Era considerado ruim. Pecado. Eles não queriam. Entendeu? Tanto é que, como eu falei na outra aula, eles até matavam a pessoa, mas não traíam. Podia até matar. Ah, eu quero ficar com a mulher do outro, eu mato ele para ficar com a mulher, para a mulher não ter que trair ele. Porque quebrar aliança nos povos antigos é muito sério. E até hoje no Oriente Médio é muito sério. É muito sério. Traição lá é pena de morte. Deveriam falar sempre a verdade. Perverter a justiça ou mentir em juízo era totalmente inaceitável. Mentira para Deus é algo inaceitável. Tanto é que Jesus no Novo Testamento fala assim: vocês não são meus porque vocês mentem. O pai de vocês é o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Deus trabalha com a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outro princípio da relação humana. A violação da propriedade alheia era punido com rigor. Gente, o direito à propriedade de Israel é algo muito sério até hoje. Deus distribuiu a terra para o povo, para as tribos. Cada família recebeu seu pedaço de herança. Vamos supor que uma dessas famílias perdeu, endividou muito, perdeu a terra. No ano do jubileu, aquela terra tinha que ser devolvida para essa família. Porque era herança dele. Aí nós vemos no mundo de hoje que uma das grandes coisas de hoje é você ver os movimentos como MTST ou MST dizendo que as pessoas não têm direito à propriedade. E até vimos, né, esqueci o nome desse político,
que diz que ele só aceita um título de propriedade se for assinado por Deus. Como se as pessoas não tivessem direito à propriedade privada. É um dos princípios hoje no Brasil que querem quebrar. O direito à propriedade privada. E é garantida. Deus mesmo, um dos princípios é: as pessoas são donas das coisas. Você não pode tomar o que é do outro. Você não pode invadir o que é do outro. Né? 49 anos. O 50º ano é o ano do jubileu. Então a gente vê que por mais que os 10 mandamentos faz parte da antiga aliança, os princípios que Deus instituiu neles são válidos até hoje. De diferente forma. Mas o princípio geral existe até hoje. Como a gente se relaciona com Deus e como a gente deve se relacionar com os outros. Amém?